tarde, ótima semana você que nos assiste, obrigada quem nos acompanha de qualquer lugar do Brasil e do mundo. É sempre um prazer ter você conosco, uma alegria entrar na sua casa. Eu te espero em todas as redes sociais da emissora que passam aí para você e eu quero te lembrar que você acompanha a nossa programação ao vivo através do site www.hittv.com.br www.hittv.com.br. Te espero por lá, te espero também no meu Insta, @JaqueStefano, onde você sempre acompanha um pouquinho dos bastidores do programa ao vivo e do meu dia a dia, uma maneira da gente interagir. E te espero sempre também no nosso WhatsApp, que é o 11 3337 5886. Hoje a gente fala sobre um assunto muito importante. Se você tem dúvida e não quer se identificar, não tem problema. Você manda pra gente e já coloca no comecinho da sua pergunta que você não quer ser identificado, tá? 3337-5886. O nosso DDD é 11, tá passando aí para vocês. A gente vai falar sobre alienação parental e quem esclarece as nossas dúvidas sobre esse assunto é o doutor Leonardo Girundi, que é o nosso advogado de hoje. Tudo bem, doutor? Tudo ótimo, Jaque. Alegria, privilégio estar aqui com você mais uma vez. Hoje a gente vai falar sobre seu direito, mas de uma maneira específica, que a gente tem um tema mais fechado hoje. Obrigada por ter aceito, viu, doutor? Manda as perguntas. Pode mandar a sua dúvida, a sua pergunta, que nós vamos responder tudo aqui. É isso aí, vai mandando. Tenta ficar mais perto do tema, né? É família, isso. Família, pode mandar temas sobre família, mesmo que não seja especificamente alienação parental, tá? Vai ser muito legal. Doutor, vamos começar então do começo, explicando para quem nem sabe o que significa esse termo. O doutor estava me falando aqui fora do ar que é um tema que tem estado em destaque até mesmo, né? Sim. O que significa? Quando a gente fala de alienação parental, a gente está falando do quê? Inclusive, vamos postar hoje no meu Instagram uma matéria falando sobre isso, que é interessante para a turma conhecer um pouco mais. Na realidade é o seguinte, antes de falar de alienação, é importante falar do divórcio, da guarda, né? Da guarda das crianças. A alienação existe porque existe o divórcio. Na realidade, quando entra o pecado, as coisas começam a complicar, né? Então, existe o divórcio e, por causa do divórcio, aí tem os filhos e aí discute-se a guarda do filho, que podem ser guarda pode ser unilateral, pode ser guarda compartilhada, pode ser guarda alternada. Existe, inclusive, muita confusão da guarda compartilhada com guarda alternada. Guarda alternada é aquela que a criança fica parte do tempo com a mãe, parte do tempo com o pai, quer dizer, 15 dias com um, 15 dias com o outro. Aí realmente troca de residência, né? Residência. Tem uma NIDAL agora, uma discussão que tem crescido muito, onde a criança não muda de casa, só os pais que mudam. É bem interessante para a gente tratar esse tema. Quer dizer, é uma residência onde a criança fica, e o pai vem, fica 15 dias aqui, depois ele sai, vem a mãe, fica 15 dias, mas a criança nunca muda do local. Seria bom para a criança, seria bom para a criança. Né? Lembrando que todo esse direito é feito tentando a defesa da criança. E quando a criança fica na guarda de um dos pais, normalmente no Brasil, apesar de ter crescido muito a guarda compartilhada, mas historicamente a guarda no Brasil ela é unilateral com a mãe. Né? Historicamente é assim. Tem mudado com o tempo essa situação, mas normalmente é assim. E aí existe a discussão da guarda e aí nasceu a alienação parental. É um fenômeno nascido ali na década de 80 nos Estados Unidos. Richard Garrett trouxe essa classificação e colocou como uma síndrome. A síndrome da alienação parental. Agora você tem vários tipos de síndromes emocionais. Essa seria também uma síndrome. E isso tem gerado muitos problemas, porque a ONU não reconhece como doença, como uma síndrome. Tem outros países que acham, inclusive, é absurdo essa situação. E o Brasil, desde 2010, tem a lei específica sobre o que é alienação parental e quais as consequências da alienação parental. Então, respondendo efetivamente a sua pergunta o que é alienação parental? É quando um dos genitores utiliza essa sua guarda para afetar emocionalmente ou psicologicamente de uma vez ou a conta-gotas para afastar a outra figura daquele relacionamento. Então, como? E aí que é difícil, porque são questões subjetivas. É falando mal, né? É falando que a pessoa não é séria, falando que essa pessoa cometeu crimes e vai ali descaracterizando a figura paterna ou materna, lembrando que a lei serve para ambos, né? Então falando, sua mãe não é séria, ou o seu pai sempre foi bandido, seu pai nunca foi um homem sério, por isso que eu abandonei o seu pai. E aquilo vai entrando na cabeça da criança e vai gerando naquela criança uma dificuldade no relacionamento da criança com o pai ou da criança com a mãe. Então, a alienação parental é do sentido de alienar.
né? Você vai gerando, contando uma história. A criança é muito susceptível a isso, né? Sim. Muito inocente. Muito. Então, ela vai acreditando, né? Ela acredita que tem o homem do saco que passa, ela acredita no Papai Noel, ela acredita na fada. Então, qualquer uma dessas histórias, né? A fada do dente, né? Qualquer uma dessas histórias que você conta para criança, ela não acredita. Então, se você criar uma história, relação ao pai ou à mãe, ela também vai acreditar. E muitas vezes ela não conta para ninguém e ela vai distanciando o relacionamento. Então, o que é errado é distanciar. O divórcio pode existir. Apesar de nós defendermos aqui a família, defendemos aqui o casamento, entendemos que existe o plano de Deus para o casamento e para a família. Né? Então, se você está no processo pensando em divorciar, ouça conselhos. Busque o seu pastor, o seu psicólogo, alguém da sua confiança. A primeira coisa que você tem que fazer é isso, é analisar se é possível, se é necessário. Porque, às vezes, o que nós temos visto são divórcios banalizados, né? Divorciando por qualquer motivo. Cada vez mais, entre aspas, fácil fazer o divórcio, inclusive, né? Tem casos que chegam no escritório, a pessoa divorciando porque o marido vai muito assistir o jogo de futebol. Meu Deus. Né? Eu falei assim, mas quantos anos? Tem 30 anos que ele vai no jogo, e agora? Tem 30 anos e você vai divorciar por causa disso? Eu não aguento mais que ele vá assistir o futebol. Então, tem casos banais que nós devemos analisar. E é difícil analisar o tamanho da sua dor. Então, é possível acontecer essa situação? É possível. Então, lembrando, se caso ultrapassado a possibilidade de reverter o problema no casamento e não ter o divórcio, aconteceu o divórcio. Neste caso, você divorcia do seu esposo ou a esposa do marido, mas nunca dos filhos. Nós temos que aprender a defender essa situação. Doutor, vamos lá. O senhor falou uma coisa que é inegável. Por todos os exemplos e pessoas que eu conheço que em algum momento viveram a separação, na maioria das vezes teve erro de uma das partes. Às vezes tem questões banais como essa, sim, né? Mas a Bíblia fala, apesar da permissão, que Deus abomina, Ele odeia o divórcio. Sim, sim. E a gente sabe, o senhor falou um ponto que eu acho que é fundamental, doutor. É muito difícil um divórcio acontecer em paz, sendo que entrou o pecado, porque a Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Exatamente. É muito difícil, eu acredito que pela sua experiência o senhor pode falar que uma separação foi pacífica para o casal, muito pacífica para os filhos, pacífica financeiramente. Isso é muito raro, não é, doutor? Muito difícil. Eu fiz mais de 2.000 processos de separação, de divórcio. Processos de família. Tem muita experiência. Então, são 22 anos lidando com essa situação. E existe aí no mundo uma pressão, e no Brasil tem crescido, existem 3 projetos de lei para acabar com a lei da alienação parental, como se ela não existisse. Né? E aí, aquilo que eu sempre falo, quando entra a figura humana, existe ali um problema, acaba tendo dificuldade por causa do pecado, realmente. Né? Então, é a mesma coisa. Muitas vezes, a ferramenta da lei da violência doméstica é utilizada de forma equivocada. Perfeito, existe aí 60% a 70% dos processos que são mentirosos. Isso é muito sério de se falar. A mulher ou o homem, né, porque a violência pode existir dos dois lados, alega que houve uma violência para afastar do lar quando não existiu. Né? Então, isso acontece e aí acaba falando assim, então não existe violência doméstica? Lógico que existe, ela é real. Ela é real, existe violência doméstica, existe abuso sexual, existe estupro, existe. Isso é real. São todos os casos? Às vezes, nós temos aí um abuso nessa situação. A mesma coisa em relação à alienação parental. Falar que não existe alienação parental é um erro. É um equívoco, porque existe alienação parental. Existe que nós, muitas vezes, o ser humano não consegue diferenciar ali do seu relacionamento, distancia e quer trazer as suas mágoas. Às vezes a pessoa faz sem perceber. Perfeito. As suas mágoas, as suas tristezas em relação ao cônjuge, tudo aquilo que carrega, aquele rancor, aquele ódio e acaba desaguando na criança que não tem nada a ver com isso e dificulta o relacionamento. Doutor, eu fico imaginando, como mulher, o tanto de maturidade que tem que se ter. Eu vou dar um exemplo aqui, claro, o senhor falou que às vezes pode até ser, entre aspas, sem perceber a alienação parental. Vou dar um exemplo aqui, tá? O marido... E outras formas, às vezes, é feito intencionalmente. De propósito. A gente pode falar das duas questões. Quer destruir a imagem da pessoa. A gente pode falar das duas questões. Aliás, acho que nesse exemplo vai dar para falar das duas questões, porque o marido trai a esposa. Eu tô aqui me pensando como a esposa, obviamente, da relação. É mais fácil. E ele trai, é mais fácil, né? Você se colocar tô me colocando na situação. Sim. Então, a mulher foi traída pelo marido e ela está com ele está com a amante. Ele traiu, separaram e ele está lá com a amante, que foi a pessoa que foi o pivô da separação, embora o seu relacionamento, o comprometimento era com o cara, ele está lá com essa mulher que destruiu o relacionamento. Aí separou, o seu filho vai, ele volta e fala, tia fulana é tão legal. Doutor,
Alienação parental é errada e a gente vai falar sobre isso. Mas o que eu tô falando talvez precise de uma ajuda psicológica, porque eu vou ficar com raiva. Com certeza. Eu não vou querer que meu filho diga que a tia fulana é legal se eu sei, talvez tenha preservado meu filho do que aconteceu. Exatamente. Porque foi um problema do casal. Mas aí o filho fala, tia, foi legal. E você olha e fala, mas foi... Legal? Você não tem ideia quem é essa pessoa. Legal! Sabe que seu pai não está mais aqui? Lógico que é responsabilidade do homem, mas sim, entrou lógico. essa figura. Pode ser o contrário também, Sim, claro que pode sim, ser com a lógico, mulher pode ser o essa contrário relação. Porque aí a gente está falando disso, o senhor já contou aqui para nós tantos casos que atendeu, o senhor com certeza viu na pele o quanto as pessoas também ficam magoadas com situações como essa. Por isso que eu falo, é muito difícil. É muito difícil entender o novo relacionamento. Né, porque se eu falar que eu vou falar bem do pai nesse momento, eu não conseguiria, né? Como é isso, né? E aí entram várias situações. Muitas vezes divorciou por causa de uma traição, mas existe ali naquele convívio durante 15 anos, por exemplo, várias situações que você não concordava. Da forma de educar, daquela família, né? Então essas situações afloram no divórcio. Uma briga com uma sogra, né? Que daí na separação também não quero que os avós vejam. Uma forma, por exemplo, citar exemplos simples, tomar banho junto. Perfeito. Tomar banho junto. Às vezes o marido vai dizer, olha, vamos tomar banho você, nós dois nus, com a nossa criança nu. Aí você fala assim, não, eu não concordo com isso. Mas ele sempre falou sobre isso. Aí quando divorcia... Pronto, aí vai ser a gota d'água. E vai viver com a outra mulher que concorda com essa situação. Então, aí estoura. E é muito... Eu fico pensando isso eu penso muito. Porque, graças a Deus, eu e o Caio, a gente é muito afinado. Acho que o senhor deu um exemplo que me causaria, na minha família, na minha cultura, me causaria susto. Meu filho começou a crescer, eu não fico totalmente sem roupa na frente do meu filho. Isso é uma questão da nossa família. Nem meu marido, que é homem, faz isso. A gente já, conforme ele começou a entender, lógico, quando é bebezinho, amamenta, mas começou a crescer... Então, às vezes, o Davi pede, mamãe, toma banho comigo também? Eu tomo de biquíni. Eu não tomo banho com ele. Mas isso é a minha cultura, é a minha casa. Eu ia ficar com uma pulga atrás da orelha se essa relação... estamos dando um exemplo, hein? E um exemplo quente, né? Polêmico, né? Polêmico, né? Mas acontece, né? E aí nós usamos esse exemplo quente, mas ele pode ser mais simples, né? Pode ser simplesmente o beijo. Mas olha, eu nunca beijei o meu esposo na frente do meu filho, né? E aí, não o que esse outro casal está fazendo? E esse outro casal faz, né? Então, isso, gente, eu atendo o telefone o dia inteiro sobre isso. Mas isso pode ser alegado? Pode ser alegado. É a questão de cultura, a questão de tradição, a questão da forma de educação, né? E aí vai para outras áreas. Porque aí tem questão, por exemplo, das religiões diferentes. Eu ia te perguntar agora, e a questão religiosa? Se eu levo meu filho à igreja e daí a pessoa com quem está, aquele com quem você se separou, vai para uma outra religião. E aí? Tem crescido a situação que nós chamamos de alienação parental religiosa. Mas o juiz opina sobre isso? Opina sobre isso. E tem situações. Nós temos visto muitas coisas como essa, situações como essas, desaguar no judiciário. Que vai bagunçar a cabeça da criança, não vai, doutor? Independente de quem é certo ou errado. E aí, inclusive, por exemplo, nós tivemos um caso, por exemplo, de uma mãe que perdeu a guarda. Foi discutido, inclusive, possibilidade de processos criminais, porque ela levou para uma religião de matriz afro e teve marcas físicas da criança. Meu Deus. E ela defendia a liberdade religiosa, porque aquilo ali era um processo de iniciação. Meu Deus. Então, olha como que mistura a liberdade religiosa, né? Com submeter a criança a isso, né? E ela crê nisso. Aí o Ministério Público, nesse caso, manifestou falando que não era possível, a criança não poderia sofrer. Mas esse caso ainda vai chegar em Brasília, né? Para discutir o tamanho da liberdade religiosa. Até onde isso vai? Até onde vai a liberdade religiosa, porque é um processo de iniciação da religião. Né? Então, eu entendo pouco da religião para falar especificamente de como é um processo de iniciação desse sentido, mas eu estou mostrando para você o seguinte, é possível essas situações. E se tem, a gente usa muitas vezes exemplos mais fortes, né? Para a pessoa entender, mas podem ser de igrejas diferentes, né? Eu frequento uma igreja tradicional, histórica, presbiteriana, e você uma pentecostal, uma neopentecostal. Eu não acredito nesta situação, eu não concordo que meu filho faça isso. E você quer que ele ajoelhe no milho. Pode ser que um acredite que fale em línguas, o outro acha que não tem que falar, pronto, já vai virar uma confusão na cabeça da criança também. Um sobe no monte para orar, o outro fala que besteira é essa de subir no monte. Entendeu? Então, quer dizer, e nós estamos falando de protestantes. E por que eu estou usando esse exemplo? Para mostrar o seguinte, não é nada contra a religião afro, ou mostrar o seguinte, que existem divergências e discussões por ser pessoas diferentes, com criações diferentes, com identidades diferentes, forma de cultura, de educação da criança em relação à família de forma diferente. Então, tem muita coisa a ser discutida. Então, o ponto que nós temos que entender, existe alienação parental? Existe alienação parental.
Tá? E aí vamos para alguns tópicos para eu entender o que poderia ser alienação parental. Sim. Vou trazer aqui alguns exemplos que eu já ouvi, que é o pai liga. Então, no começo, de repente, ali no começo da separação, estava tudo bem, a criança atendia e tal. E, de repente, a criança nunca tá, ou a criança tá sempre dormindo, ou no dia que o pai chega para buscar, ai, tá doentinho, não vai poder sair de casa. Situações como essa, que eu tenho visto se repetir, podem ter relação com alienação parental? Demais. Normalmente tem. Trocar o chip do telefone, tirar o telefone da mão da criança. Falar assim, não, aqui em casa nós colocamos uma regra, o pai só consegue ligar à noite. Mas não, eu coloquei uma regra aqui, nós dois, eu e meu novo esposo, que agora a ligação só se for durante o dia, porque à noite ele tem que descansar a mente dele, porque nós estamos vendo várias mensagens falando que telefone de noite traz ansiedade, então nós não queremos. Mas eu só posso falar com ele à noite. Não, mas então você se vira. Então, mudar de endereço, se comunicar. Então, tem várias formas. Esse é um exemplo clássico. E aí, doutor, o senhor falou sobre uma coisa que eu queria entender. Independente de qual é a guarda, vamos pensar na guarda com a mulher, deixando claro que poderia ser a guarda com o homem, tá? Ainda que essa guarda seja instituída como compartilhada, a gente já aprendeu aqui, então, que essa criança vai estar mais em uma residência. Uma residência fixa. Perfeito. Guarda compartilhada. Como é que é isso? Significa que os dois decidem junto como a criança vai ver. Se vai mudar de escola, precisa da opinião dos dois. Na unilateral, não. Na unilateral, não. Tá. Na unilateral, uma pessoa recebe, fica com a criança e define a escola. E recebe a pensão e paga aquela escola. Perfeito. Tá? Mas olha, eu pago uma pensão e ela escolhe a escola. É isso mesmo. A não ser que esteja definido na pensão que você vai pagar a escola tal. Perfeito. Que pode ser também. Pode ser fazer um acordo, fazer, olha, eu pago a escola, mas tem que ser esta. Perfeito. Entendeu? Então você pode ter colocado isso no acordo também em relação a isso. Por vários motivos, porque eu gosto da escola, porque foi que eu estudei, porque fica perto da minha casa. Perfeito. É mais fácil para eu buscar, para levar. Então tem várias situações, Então, são exemplos clássicos de alienação. E aí, na guarda compartilhada, tem data para visitação? Como é que funciona isso? Aí você define a visitação. Perfeito. Aí, por exemplo, normalmente é 15 dias, de 15 em 15 dias os finais de semana, por exemplo. Ou durante um dia, uma busca no colégio. Aí define aniversário do pai com o pai, aniversário da mãe com a mãe, dia Geralmente dos pais. Natal e Ano Novo alterna. Natal, Ano Novo alterna. Férias, primeiros 15 dias de férias com a mãe, a segunda quinzena com o pai. Agora, doutor. Então, a guarda é compartilhada e a visitação é definida. Perfeito. Que são os dois casos mais comuns que a gente tem hoje, Exatamente. Unilateral e compartilhada. Exatamente. Pode ser a guarda, por exemplo, compartilhada e visitação livre. Que aí, aí acho que é sonho de consumo, né? Exatamente. E aí, nós inclusive tivemos uma alteração, porque o CNJ, nos últimos 10 anos, indicou que a guarda compartilhada deveria ser o projeto do Brasil. Que os pais deveriam assumir juntos essa responsabilidade. Só se os dois forem muito bom da cabeça. E é lindo, né? Deveria ser assim. Como deveria ser que eles não divorciassem. Inclusive. Deveria ser que esse homem não batesse nessa mulher. Perfeito. Deveria ser assim. Então, tem muitas coisas que deveriam ser e não são. Não dá para funcionar para todas as famílias, Não dá para funcionar. Então, apesar dessa indicação do CNJ, recentemente nós tivemos uma alteração nesse sentido, falando que quando tem violência doméstica, não é possível. Quer dizer, se os pais não conversam, gente... Se é uma lei Maria da Penha aí defendendo essa mulher... Exatamente. Tem uma lei Maria da Penha aqui contra... Não tem cabimento de ter guarda compartilhada. Eu sou proibido pela justiça de ligar para ela. Como que nós vamos conversar para definir qual colégio? Não tem como. Não tem como. Então, essa guarda compartilhada perdeu um pouco de força por causa dessas situações. Perfeito. E aí, doutor, quando o senhor fala, me faz pensar nisso. Tem um casal que eu conheço que, infelizmente, se separou por motivos importantes, né? Ele tinha uma questão com alcoolismo e tal, e daí eles acabaram se separando. Graças a Deus, os dois estão melhorando. Creio que no futuro pode ser assim que Deus reúna essa família. Acho que a gente sempre tem essa esperança, né? Quando se trata, quando essa situação acontece. Mas tem uma coisa muito bonita que acontece. Esse rapaz, ele não trabalha em São Paulo. Então, ele vem na quinzena dele para ficar com o filho e tudo mais. E quando não é a quinzena dele, mas os primos estão reunidos, a mãe leva na casa da avó para ficar com os primos. Eu acho isso de uma decência, com a criança. De uma educação, né? De uma elegância, né? Isso aqui é sonho, né? Isso é ideal. Que a gente gostaria que sempre pudesse ser assim, Na realidade, todos nós deveríamos ser educados, né? E ser educado é não falar tudo que pensa.
Verdade. É não fazer tudo que quer, É isso né? mesmo. Eu lembro, a mamãe falava o seguinte, se eu pudesse, se meu dinheiro desse, eu gostaria de ir para a piscina todo dia. Eu não posso, eu tenho que trabalhar, né? Não é porque você acha alguma coisa que você fala. Exatamente. Né? Então, sincericídio é quase que uma forma de matar alguém. A Bíblia fala que a língua, ela é uma espada. Verdade. E ela mata. A língua é capaz de matar uma outra pessoa. Então, você pode usar a sua língua para o bem, mas normalmente a pessoa usa para o mal. Por quê? Porque ela está ali cheia de ódio, cheia de problema nas suas emoções. Ela está precisando ser cuidada, tratada. E tendo que lidar, às vezes, com a própria escolha, porque ela também escolheu essa separação muitas vezes, mas aí no meio de um caminho, viu que calculou a rota errado. Exatamente. E aí o outro ou a outra seguiu a vida. Doutor, como que é? Eu queria entender como que é isso. Em que momento ou o pai ou a mãe pode entrar com um pedido de revisão para a questão da alienação parental e pais que têm a Lei Maria da Penha contra eles também podem alegar alienação parental? Podem alegar. A discussão hoje, inclusive, daqueles que pedem a revogação da lei da alienação parental, existe aí um pano de fundo nessa alegação, falando que existe aí uma pressão do homem contra a mulher. Não vai me falar do patriarcado, pelo amor de Deus, vai vir isso, né? Ai, falando que o homem domina sobre a mulher e ele utiliza dessa lei para mostrar, para fragilizar a mulher, porque na realidade existia uma violência doméstica. Gente, existe isso? É óbvio que existe. Claro que existe. Existem homens que mentem em relação à alienação parental? Existem. Mas existem mulheres que mentem por causa da violência doméstica, tá? E aí, por isso que o judiciário tem que ser muito sensível. E nós, advogados, também, nós falamos que o primeiro juiz da causa é o advogado. O primeiro juiz da causa é o advogado. Quando o advogado é ético, ele pondera até o próprio cliente, Ele pondera até o próprio cliente. Ele fala, isso eu não faço, isso eu não concordo. E tem situações, eu vivencio isso diariamente. Tem situações, por exemplo, você já viu criança chorar porque ela não quer comer? A pessoa fala assim, olha, eu não quero comer. Opa. Ou não quero comer isso, né? Eu recebo inúmeros vídeos de pais mandando para a criança falando que não quer ir ver o outro pai. Claro, tem dia que ela não quer mesmo. Ela estava no celular, você arrancou o celular dela e mandou ela ir. Exatamente. Não significa, será que está acontecendo alguma coisa? Pode ser. Mas não é 100%. Não é 100%. Aí fala, junta esse vídeo para mostrar, tá vendo? Minha criança não quer. Eu falei, olha, e para tomar banho? Ela chora? Não, e para os primeiros dias da escola? Isso. Aí daqui 5 minutos eles te mandam uma foto da criança brincando. Exatamente. Então significa que o colégio é ruim? Então nós temos que ter essa sensibilidade de ter, peraí, calma. Né? E não atolar o judiciário também, julgar nas costas do juiz toda essa responsabilidade. Então, existe aí um crescimento da sociedade, dos pais, como ser pais, e a responsabilidade em relação aos filhos, dos advogados, de forma ética e entender o que, não jogar isso tudo nas costas do juiz e falar, peraí, tá demais. Né? Tem caso que eu chego pro meu cliente e falo assim, olha, minha esposa está alegando que eu sou muito bravo, que eu falo não sei o quê. Eu falo assim, olha, você deve fazer isso mesmo. Ele fala, por quê? Porque você faz isso comigo. Perfeito. Você faz isso comigo, por que não faria com ela? Essa é a consciência da pessoa, né, doutor? Quando pode, né? Aí eu falei assim, olha, então você tem que mostrar para mim que você não é isso. Perfeito. Porque parece que você realmente é isso. Então, isso é uma questão ética. Peraí, calma. Isso o seu cliente, né? Essa é a sua conversa com o seu cliente. Por quê? Porque nós temos que crescer como sociedade. Perfeito. Então, não significa que eu tenho que questionar a atitude do meu cliente, mas nós temos que pensar juntos. Peraí, qual que é o objetivo disso? Por quê? Porque a prioridade é a sociedade, é a criança. Quer dizer, isso que nós estamos fazendo vai beneficiar a criança ou vai beneficiar o seu ego? É para benefício de quem, né? E aí nós temos que fazer todas algo do tipo, quero tirar a guarda da mãe. Mas você quer tirar por quê? Você vai criar a criança, vai ficar com ela todo santo dia ou você vai dar para alguém criar só porque você quer tirar, por exemplo, a guarda da mãe, né? Eu quero descontar aquilo que aconteceu. Perfeito. Então, tem que ter muita calma, muita sensibilidade, ouvir mais do que fala, saber entender essa situação. Né? Para já fazer como se fosse uma triagem, né? Antes de entrar ou não com o processo, né? Agora, doutor, só voltando, vamos entender uma coisa. Independente... Mas eu não te respondi, desculpa. Por favor. Você perguntou quando é que pode questionar a operação da guarda. A alienação pode acontecer em qualquer momento. Ela pode ser uma alienação... Inclusive da Lei Maria da Penha, eu tinha perguntado, exatamente. Pode, né? Pode. E, inclusive, a violência. Existe violência pós-divórcio, gente. Né? Quer dizer, a pessoa nunca atacou aquela outra, mas depois do divórcio deu um safanão, deu um tapa na orelha da pessoa na porta de casa. Então, quer dizer, é algo novo. Nós estamos divorciados há 5 anos, mas nunca tinha acontecido Nunca tinha acontecido. Agora eu estou com medo.
Isso pode acontecer? E acontece? Acontece. Né? A pessoa saiu um dia ruim, alguma situação, ou levou, ou ficou com ódio, ou ele sempre quis fazer isso. Né? Então, pode acontecer, pode acontecer. Então, essas alegações podem ser nascidas em qualquer momento dentro do processo. Perfeito. Né? Então, até mesmo após a homologação, porque existe o que nós chamamos de revisão. Você pode mover uma ação para fazer a revisão da guarda, a revisão da pensão alimentícia, tem que ter motivo, mas você pode fazer essas revisões a qualquer momento. Eu vou para o intervalo e vou deixar uma pergunta para o próximo bloco, então, doutor. Independente de como foi decidido, então, se a guarda é compartilhada, unilateral ou essas outras modalidades que existem, como alternada, né? E essa outra que o senhor falou. O pai tem o direito, ou a mãe, de ligar todos os dias, de ver todos os dias por vídeo, de conversar todos os dias com essa criança ou não? Porque a gente está falando de visitas, infelizmente, em boa parte das vezes, combinada para dia certo. Mas e falar com esse filho? E participar de um evento que vai acontecer na escola? E saber se ele tirou nota boa ou não? Isso ele tem direito numa guarda, por exemplo, que é unilateral ou compartilhada com data de visita? O senhor me explica daqui a pouquinho, tá? Pergunta. Vou pro break, daqui a pouquinho eu tô de volta. Se você tem pergunta, vai enviando para nós. Eu volto já. De volta, eu tô te esperando nas nossas redes sociais, o Instagram do programa, @nosso programa, fanpage facebook.com/nossopgm, te espero também no meu Insta, @jaquestefano, e você nos acompanha ao vivo pelo site hittv.com.br. Hoje estamos esclarecendo as nossas dúvidas sobre alienação parental. Quem fala com a gente sobre esse assunto é o doutor Leonardo Girundi, advogado que está sempre aqui falando do seu direito e hoje esclarece as nossas dúvidas sobre o tema. Eu já vou voltar com ele para esse mesmo assunto, mas antes a gente acompanha juntos aos destaques da redação. Já falo ao vivo com ele, Kleber Werneck. Muito boa tarde, Kleber, tudo bem? Olá, boa tarde, Jaque. Muito boa tarde para você, para o doutor aí, participação muito especial e para todos que assistem o nosso programa. Grande alegria começar mais uma semana aqui, trazendo as notícias do jornalismo. É isso aí, vamos começar bem informado. O que você separou para a gente hoje, Kleber? Olha, hoje é uma data importante, afinal faz 4 anos, olha só, que o Brasil registrou o primeiro caso de Covid-19. Em 26 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde confirmava o primeiro caso da doença no Brasil. O paciente, um homem de 61 anos, havia voltado de viagem à Itália dias antes. E não demorou muito para o Brasil se tornar um dos países mais atingidos pelo vírus no mundo. Agora, 4 anos depois, o Brasil contabiliza mais de 38 milhões de casos e cerca de 710 mil mortes. E alguns dos problemas para combater a doença, infelizmente, continuam, como, por exemplo, a falta de testagem e a dificuldade para isolar e também para rastrear os casos. Neste ano, houve um aumento do número de casos de Covid no país, de 20 mil para mais de 45 mil. E é importante a gente lembrar que a vacinação segue como principal forma para evitar os casos graves da doença. E o uso de máscaras também volta a ser recomendado para evitar a contaminação. E olha só, a segunda notícia, mais uma vez, tem tudo a ver com o tema do programa. Olha só, nos últimos 10 anos, as ações de alienação parental cresceram 13 vezes no Brasil. Em 2014, eram 401 casos apenas. E agora, até outubro de 2023, foram registrados 5.152 processos. Mas, ao mesmo tempo que a lei, a gente pode ver que ela é cada vez mais usada, também crescem os questionamentos sobre a aplicação correta dela. Isso porque, segundo especialistas, muitas vezes, e essa é a preocupação, a ação é usada como uma forma de vingança pelos ex-companheiros. E outro levantamento também revela que, na maioria dos casos, o homem é o alvo principal da ação. Em 63% dos casos, o processo foi aberto pela mãe da criança contra o pai. Fica, então, o alerta aí, né, Jaque? A lei é muito importante
para proteger a criança, como vocês estão falando, mas deve ser usada com honestidade e com responsabilidade. Não pode ser uma arma na briga entre um casal, não é mesmo, Jaque? É verdade, Kleber. Excelente essa matéria que você trouxe, que vai concordar que ela vem na mão mesmo de tudo que a gente está falando aqui, na direção de tudo que a gente está conversando, e eu vou aproveitar esses dados para repercutir aqui com o doutor Leonardo. Kleber, muito obrigada pelas informações, viu? Eu que agradeço essa oportunidade de contribuir para esse debate tão importante e faço um convite para você aí que assiste a Jaque, continue ligado em nossa programação, porque essas e outras notícias você acompanha em nossos telejornais. Grande abraço e até quarta-feira. Abraço, até quarta, se Deus quiser, Kleber. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Doutor, é isso que a gente estava falando, Exatamente. né? Retomando os dados mesmo que o senhor já estava trazendo para nós, né? De pouquíssimos casos que a gente tinha em 2014, menos de 500, 2014. mais de 5 mil agora. Quase 6 mil, já chegamos a 4 mil. Primeiro, um abraço ao Kleber, querido, sempre simpático, agradável, inteligente, ajuda muito a gente. Ele é verdade, sempre complementa aqui o nosso programa. Complementa, é muito bom, muito legal essa participação dele. Doutor, mas é isso, tem crescido, mas é normal também o crescimento. Uhum. Por que é normal o crescimento? Porque, primeiro, que as pessoas não conheciam. Perfeito. Né? Não sabia que existia. Depois que começou a ser utilizada a lei, né? Isso é normal. E aí você pega, são 6 mil casos num ano, pelo número de divórcios que nós temos no Brasil. Também não é tanto assim, né? Assim, é muito utilizado? Eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Uhum. Né? É possível ter mais equilíbrio, né? É possível ter mais equilíbrio. Que existe inúmeros abusos na utilização? Existe. Realmente mentira? Existe. É real. Mas existe muitos casos em que se precisa da lei, né? Realmente existe a lei. Doutor, vamos retomar o que eu falei no bloco anterior, que é para entender. O pai ou a mãe está lá com ou a guarda unilateral ou a guarda compartilhada com as datas específicas para visita. A minha pergunta é, falar ao telefone, falar com uma ligação de vídeo, saber de um evento que vai acontecer na escola, falar todos os dias com essa criança, o pai ou a mãe pode? É interessante isso, porque as pessoas muitas vezes acham que a solução para a sociedade é a alteração da lei. Né? A gente vê muito sobre isso. Muitas pessoas passam pelas ruas e gritam que nós devemos implantar, por exemplo, a pena de morte, aumentar a pena, porque 30 anos é pouco, põe 60 anos, diminuir a menoridade penal, como se isso resolvesse o problema da violência do Brasil. Não resolve. Os números demonstram que não é esse o problema da violência. A mesma coisa em outras áreas. Né? Você não consegue, com a lei, resolver situações. Eu me lembro, isso vai quase entregar a minha idade, mas na minha infância eu assistia o Jackson, a família... ouvi falar! E lá tinha o tal do telefone com vídeo. Verdade. E a gente achava aquele negócio assustador. Né? Eu brinco que eu tô esperando o robô que limpa a casa até hoje, doutor. Não me prometeram, até agora não chegou. Tem uns pequenininhos que limpam o chão, já dá pra fazer alguma coisa. Já dá pra fazer muita coisa. E aí, quer dizer, aquilo que era impossível começou a ser real e natural nas nossas vidas. Hoje todo mundo faz ligação de vídeo. Verdade. Todo mundo faz. Então, como que uma lei vai adequar a essas situações como essa? Então, não tem como uma lei falar, é obrigada a fazer ligação de vídeo. Porque hoje utiliza e amanhã talvez nem nunca mais faremos. Verdade. Então, não tem como. Então, o bom senso é fundamental. E a educação. Então, aquilo que não existia, falar, no nosso acordo não tem que ele tem que falar todo dia. Na sentença não fala que ele tem que falar todo dia. Falei assim, olha, gente, qual que é o problema da pessoa se comunicar com o filho todos os dias? Então, cabe aos pais favorecer o contato, não só com o outro pai ou com a mãe, mas também com os avós. Nós temos inúmeras situações, por exemplo, que os avós ficam 10 anos, 5 anos sem ver os netos. Meu Deus. Isso é absurdo e isso é uma forma de alienação parental. Né? É uma forma de, olha, está distanciando a figura materna, o avô paterno, o avô materno, e isso é equivocado. Gente, o melhor lugar para a criança é no seio da família. Com a relação familiar. Inclusive dos dois lados, então, né? existe direito, e outra coisa é isso que a gente fala assim, não é direito do pai visitar a criança. É direito do pai visitar a criança, mas é direito da criança ter a visita do pai. Perfeito. É direito da criança, então nós temos que defender... Olha que importante isso, é mudar a maneira como a gente vê, né? Criança. Eu, quando meus pais... Eu não tenho mais os meus pais, mas os meus filhos têm os avós maternos. Então, quando isso acontecer, eu falei assim, agora tem que favorecer o contato com os avós maternos. Meus filhos ainda têm avós. Perfeito. Então, família é assim, você entender essa complexidade, mas essa necessidade. E é direito, então, do menor, da criança, ter contato com seus avós.
É direito da criança e também direito dos avós. Então, todas essas pontas podem ser questionadas e desaguam no judiciário. E aí, é aquilo que o senhor falou, o bom senso seria ideal, como eu dei aquele exemplo. O pai não tá, mas, poxa, estão todos os primos reunidos na casa da avó, a mãe vai lá e fala, não, vou levar ele aí para passar tarde com as crianças. Exatamente. Não é o dia da visita, mas, poxa, ele tá aqui comigo, sem fazer nada. Tá todas as crianças na piscina aí, tô indo levar ele para ficar com os primos. Então é o seguinte, nem mesmo que não exija o contato, o bom senso determina que deve ser Não seria um problema esse contato, né? Então, qual é a dificuldade nossa, dos psicólogos, da justiça, do juiz, do advogado, do Ministério Público, Defensoria Pública, qual é entender? Fala assim, olha, nunca ligou. Agora essa semana tá ligando todo dia porque ele quer ver o que eu estou fazendo. Então, é difícil entrar nesses pormenores, porque a ligação pode ser constrangedora. O objetivo da ligação pode ser ruim. E isso é muito difícil de entender. Isso também pode existir, né? Realmente o pai nunca ligou e começou a ligar por quê essa semana? Agora quer de vídeo e pede pro menino ficar mostrando a casa toda. Mas eu nunca pediu pra ver nada aqui. Por que agora ele tá fazendo? Mostra lá, agora filma todo mundo. Cadê o namorado da sua mãe? Deixa eu ver. Olha, cadê o cachorro novo? Olha. Então, peraí, nunca aconteceu. Qual que é o objetivo disso agora? Como saber quem tá agindo de má fé? E por isso que é muito difícil. Então nós temos que levar isso tudo em consideração. E datas importantes. Diz o protocolo de educação que datas importantes a figura do pai e da mãe deve estar lá. A não ser que tenha a questão da violência, o pai está respondendo por um crime de estupro em relação à criança. Claro, aí é uma outra situação. Ele tem ali uma distância que deve permanecer. Ele não deve frequentar aquela casa, não deve frequentar a escola, não deve ir na formatura. É uma outra questão, é um agressor, né? Agressor. Ele é um agressor ou suspeito de agressão. Porque também tem que ser provado isso. Tem que ser preservada a criança, tá? Tirando isso, ele deve ser convidado sempre. Temos um caso recente que foi dado repercussão, eu acho até que eu publiquei isso no meu Instagram na época, onde uma mãe fez o batismo da criança e não convidou o pai. Então, para o pai era importante ele ter ido ao batismo. Ele falou, eu faço questão. Eu sempre falei que ele tinha que ter esse relacionamento religioso. Para nós é muito importante. A minha mãe, o sonho da minha mãe, dos avós, foi frequentar o batismo e ir lá ver o neto ser batizado. E isso não foi avisado. Esse pai ingressou judicialmente e recebeu uma indenização por danos morais, por causa dessa ausência de comunicação. Então, eventos importantes devem ser compartilhados. Eu vou deixar para daqui a pouco como provar a alienação parental, mas aí você me fez lembrar de uma coisa que pipocou na mídia, eu nem sei se é verdade, mas de que o marido da Hickman teria pedido a prisão dela por alienação parental. Não sei se isso é verdade, eu só li lá a matéria, mas a minha pergunta é, existe uma pena contra a alienação? Daqui a pouco a gente vai falar como provar, mas se provada, o que pode acontecer? Normalmente, a pior coisa que acontece é o afastamento do pai ou da mãe em relação à criança. Pode haver até uma troca de guarda, então? Ou troca de guarda. Pode haver? Pode haver. Normalmente, o objetivo é este. Tá? Normalmente, deságua lá na discussão da guarda. E isso que tem sido problemático na nossa sociedade. Porque o que nós temos visto é muitas mulheres alegando uma violência quando nunca houve. E muitos pais alegando uma alienação quando nunca houve. Entendeu? Até porque quando falam que vão dar guarda, às vezes esse pai não quer a guarda também unilateral, né? Não quero a guarda da criança. Exatamente. O que você quer então, né? Então, essa é a dificuldade. Então, a maior pena seria essa. Poderia existir uma questão de uma prisão, por exemplo, ou outras desaguarem em um processo criminal? Poderia, mas não especificamente por alienação parental. O que aconteceu nessa situação, exatamente, por outros atos em relação a isso. A maior perda seria realmente a questão da guarda, perder a guarda. Agora, doutor, uma situação que me causa até preocupação, que é a criança ter que ser ouvida por um juiz, talvez por um psicólogo. Vamos entender como se prova a alienação parental? Eu que lido com essas situações difíceis, né? É interessante porque nós temos casos de juiz, por exemplo, que não quer ouvir uma criança de 10 anos. Normalmente se ouve a partir dos 12 anos, para saber se a criança deve ficar com o pai ou com a mãe, ou o que ele quer. Mas houve uma criança com 4 anos, 5 anos, para trocar de sexo. Isso não faz o menor sentido. Então, peraí, a criança pode escolher com 4 anos fazer uma alteração de sexo, mas né? não pode escolher com quem que vai ficar. Então nós temos que tomar cuidado com Tem uma incoerência muito grande. Então, nós temos que tomar cuidado com essa situação. Também é injusto e pesado para que o filho faça essa escolha.
Até porque se ele já foi manipulado por um dos dois lados, Exatamente, ele não vai desaguar. falar a verdade ou ele vai falar o que ele acha que ele está sentindo, quando na verdade ele foi manipulado por um dos dois Exatamente. genitores. Então, a solução para esses casos passa pela questão da educação e de uma sociedade mais justa e educada na forma de lidar com a sua família, mas também passa por uma melhor adequação do judiciário, né? A capacitação dos psicólogos, dos assistentes sociais, dos advogados, dos defensores públicos. O judiciário mais equipado, Perfeito. que entenda melhor essa situação, trata de forma diferente. Porque, doutor, é aquilo que eu estava falando com o doutor fora do ar. Então, alguns casos que a gente ouve falar, né? A criança sempre se relacionou bem com os dois lados da família, aconteceu a separação, de repente a criança fala que não quer mais ver esse pai, que não quer mais ir nas visitas. Aí eu já estou falando dos maiorzinhos, os menores acho que passam por outra situação, mas também pode haver alienação parental, seja com os menores ou com os maiores, mas aí a criança não quer mais ver o pai, chora para ver o pai, fala que não quer mais ver os avós com 10, 12, 13, 14 anos. De uma hora para outra, como que eu vou provar que isso pode ser alienação parental? A outra grande dificuldade do problema da alienação parental, como da violência doméstica extensa que hoje existe, porque outra situação que antigamente a violência doméstica era só agressão física. Hoje nós temos inúmeras sentenças de agressões financeiras. Financeira também. Não é só patrimonial, agressão eles emocional, falam, né? Mas a patrimonial. Além do psicológico, né? Exatamente. Como que você prova isso, gente? Não é simples. A mesma coisa é a alienação parental. A alienação parental não é simples de ser provada, mas esses atos são mais fáceis, né? Se prova quando tenta ligar 20 vezes e não atende o telefone. Se prova quando fala, eu tirei o telefone do filho porque eu não quero mais que você fale com ele. Tem uma mensagem. Perfeito. Né? Tem uma carta do filho, né? O filho pode sentar e escrever. Fala assim, olha, escreve aí, filho. Isso. Né? Um filho de 13 anos, 14 anos, mas, você pode mandar um e-mail e o filho responder, tem a mensagem escrita do filho. Então, existem muitas formas de provar. Hoje, de tudo isso pode ser prova no processo. Filmagens, áudios, cartas, e-mails, mensagens. Demora, não é tão rápido, tão simples, porque lida com emoção, claro. lida com prova, lida com criança, né? Então não é simples. Lembrando outra coisa que muito comum e é uma grande dificuldade, é isso. A pessoa achar o seguinte, olha, não, eu tenho inúmeros casos desses, gente. Por exemplo, o pai não pagou a pensão alimentícia esse mês. Já sei onde o senhor vai chegar. Então ele não pode visitar. Não tem direito de visitar. Não tem direito. Aí liga pro filho, o filho fala, pai, você não vai... Mamãe falou que você não pode, porque você não pagou a pensão. Gente, isso é alienação parental. Uma coisa é tratada de uma maneira e a outra coisa, até porque é direito da criança, né? As pessoas perdem emprego. As pessoas casadas perdem emprego. As pessoas casadas têm dificuldade financeira. Claro. A pessoa casada bateu o carro. Olha, eu não consegui pagar a conta esse mês, eu tô apertado. Até porque, se recebendo 10 mil, a pensão era tanto, se você perde o emprego e seu lucro começa a ser zero, se você tivesse casado, a vida do filho ia ter que adequar. Exatamente. Então, estando separado, também vai ter que adequar, né? Então é difícil, então tem que analisar nesse sentido. A pensão alimentícia não tem nada a ver com visitação. Perfeito. E se houve uma perda de emprego, uma situação, isso vai ser revisto também na justiça, não né? Não é porque o pai paga ou deixa de pagar a pensão que ele tem direito a visitar. A visitar. Não é porque a mãe paga a pensão que ela tem direito a visitar. Mas, ó, a mãe está pagando a pensão, então ela tem direito a visitar. Não, uma coisa não tem nada. A visita é porque ela é mãe. Perfeito. Não é porque tem pensão. A visita é porque ele é pai. São itens diferentes da petição. Tá? Perfeito. Ele fala lá do divórcio, da guarda, da pensão. São coisas distintas. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Perfeito. Doutor, o senhor citou a questão dos avós. Eu queria saber sobre isso. Quando há uma separação e há um afastamento, e essas crianças conviviam com toda a família do outro genitor que se afastou, seja da mãe ou seja do pai. O que acontece em casos como esses? Os primos, os tios, as pessoas que não são o pai, a mãe, os avós, mas que tinham um convívio com essa criança, que sentem saudades, que têm carinho e que provavelmente a criança também sente saudades e tem carinho. Há algum direito de relacionamento com a família do outro genitor? Com certeza, com certeza. Os avós têm direito de requerer, inclusive judicialmente, o direito de visita. Os avós também têm esse direito. Podem ingressar judicialmente. É um outro processo. Existe o que nós chamamos de guarda avoenga, como tem pensão avoenga. O que é isso? Avoenga. O que é isso, avoenga? Me ensina. Dos avós. Tem pensão avoenga. Quando os pais não podem. Quando os avós são chamados a pagar a pensão. Quer dizer, você lembra do avô para pagar a pensão e não pode lembrar dele para visitar a criança? Sensacional. Entendeu? Então, assim, ela tem crescido. E se você for colocar nos números, pensão avoenga tem crescido também. Tá? Porque pensão alimentícia é de um parente para outro parente. Não é porque é pai, não é porque é mãe.
É parente. Então, se um está desempregado, de repente os avós que têm condição podem assumir essa pensão. Tanto é que o filho paga para o pai. Perfeito. Né? O pai está em dificuldade financeira, ele ingressa contra o filho que tem condições para pagar e manter o pai na sua dificuldade. Nossa, então, tem muita questão, né, doutor? Pensão é isso. Então é o seguinte, como que é? Olha, o filho pagava a pensão lá de R$2.000. Ele perdeu o emprego e só consegue pagar R$1.000 agora. Mas o nível de qualidade do neto ou do filho era de um gasto de R$2.000. Essa diferença você ingressa judicialmente contra os avós que possuem condição financeira para pagar. Então, os avós não são chamados diretamente, mas eles podem ser chamados em segundo plano. Ser chamados de forma... complementar esse valor. Tem uma ou para pagar quando a pessoa não tem condições. Tem uma questão de tentar mexer o mínimo possível na situação financeira da criança, como era antes do divórcio. Tem uma situação assim, não tem? Chama do status quo. Manter o status que a pessoa estava. Manter o nível financeiro, manter a escola. Ele estava acostumado a ter um tipo de roupa, manter isso. O ideal é isso. Perfeito. É o sonho também. Mas não dá também sempre, né? Normalmente não dá. Por que normalmente não dá? Porque antigamente era uma casa para ser mantida. Agora são 2 casas. A não ser que a pessoa seja abastada, tenha boas condições financeiras, ele vai ter Ele também vai ter uma queda de padrão de vida, né? Vamos pegar uma renda alta. Tá. Né? R$10.000. Que é quase ninguém que ganha isso. Pouquíssimas pessoas recebem isso. A pessoa tem uma renda alta de R$10.000. Ele tinha uma casa. Agora, com R$10.000, ele paga o aluguel de 2 aqui e tem mais um novo aluguel de 2.000 aqui. Ele vai ter dificuldade. Nem sempre cabe. Então, fala assim, olha, às vezes ele tinha uma renda de 10.000 e vivia numa casa de 5.000. Agora, ele falou, nós temos que mudar essa casa, esse apartamento de 3 quartos, ele tem que ir para um de 2. Porque eu vou ter que alugar um outro de 2 também aqui. Por quê? Porque é matemático, é um dinheiro. Perfeito. Então, é matemático. Mudou para outro endereço, a escola das crianças ficava mais perto, é mais combustível, o valor da peru escolar mudou, X, muda, né? Tudo isso muda. Então, essas situações todas devem ser analisadas em relação à manutenção do status quo. Então, quando falamos, o judiciário fala, os doutrinadores em manter o mesmo nível de vida, não é o mesmo nível financeiro exato. Mas é um nível de qualidade. Mais próximo possível. Estudava em escola particular, continua estudando em escola particular, se possível, né? Doutor, eu tenho que finalizar e eu gostaria de entender uma coisa, para a gente finalizar aqui. O que vai decidir se a pessoa vai conseguir demonstrar de fato que há alienação parental ou não, ou até que não há alienação parental do outro lado, que às vezes está sendo acusado injustamente? A minha pergunta é o bom advogado? É o juiz da família enfim, que juiz você pegar? Porque eu sei que tem sorteio, você não sabe quem vai ser o juiz. O que conta? Se o processo estiver bem montado, se a verdade tiver ali, a chance de conseguir é grande? Sim, tudo isso ajuda. Tudo isso ajuda. O mau advogado é como um mau médico, né? O paciente morre, o direito perece. Né? Então, um advogado qualificado ajuda naquela situação, né? Como um motorista bom. Um motorista bom dirige em estradas complicadas. Em situações adversas, ele faz o carro continuar andando. Quando o motorista é muito ruim, até no plano ele perde o controle. A mesma coisa em relação ao advogado, em relação ao psicólogo, em relação ao juiz. Então, é o que eu falei, quando todos têm essa acessibilidade e essa adequação, o melhor processo ajuda. Às vezes o advogado não é tão bom, mas o psicólogo que atendeu, a assistente social é tão sensacional que viu uma coisa que não... Pegou o negócio uma coisa ali. Que ninguém viu. E geralmente a alienação parental, um psicólogo assiste as crianças? Assiste as crianças. Tá, isso é muito importante. Então, isso tudo faz parte do processo. Então, são as provas, né? O direito precisa de prova, mas precisa ali da oitiva, né? Às vezes, a psicóloga vai conversar com a criança e fala assim, você gosta do seu pai? Ela fala assim, não gosto do papai. Por que você não gosta do papai? Porque minha mãe falou para não gostar dele. Aí perfeito. Falou, Aí ela já tá ali, já. Perguntei para ele, tal. E não se engane. Se tem gente inocente, por isso que a Bíblia fala que nós temos que ser como crianças, né? Inocentes, puros, né? Então, na frente do psicólogo e da assistente social, ele fala tudo. Eles são esponjinhas e os psicólogos sabem o que tirar dessa esponjinha, né? Que pena que eu tenho que encerrar, doutor. Volte mais vezes. Semana que vem o doutor tá de volta com o quadro Seu Direito, né, doutor? Segunda-feira que vem. Quem quiser, inclusive, mandar alguma pergunta pro quadro seudireito@rittv.com.br. Quem quiser entrar em contato com o doutor também através do Instagram, vale a pena acompanhar as postagens, o posicionamento do doutor e os esclarecimentos sobre o que está acontecendo no nosso país no @Leonardo Girundi, @Leonardo Girundi, passando aí para vocês. Volte sempre até semana que vem. Sempre um privilégio, é gostoso. Eu sinto que eu estou na sala de casa. Está mesmo. Tão gostoso. Da sua casa, da nossa casa. Volte sempre, nosso viu? Programa, nossa casa, é a nossa casa.
casa é a sua, minha, a casa do nosso telespectador. Voltarei sempre. Obrigada. Lembrando que hoje, às 8 horas, às 20 horas, tem uma live falando sobre educação de filhos. Legal. Eu vou falar sobre questão de liberdade religiosa dentro da escola. Sensacional, vou acompanhar. Até que ponto a escola pode interferir ali. Então acompanha, vai ser bem legal. Às 8 da noite. Estarei acompanhando. Obrigada, viu? Obrigada. Obrigada a você também pelo seu carinho, pela sua audiência. Excelente semana e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.